Sejam bem-vindos ao canal Herdeiro de Deus. Boa noite a todos. Hoje é dia 10 de outubro de 2023, 21 horas 32 minutos. Queridos amigos e irmãos em Cristo, esse vídeo tem uma pergunta muito intrigante e que deixa muitos com as suas dúvidas. A pergunta do título desse vídeo é: quando será o fim? Você já parou para pensar quando será o fim? Será que o fim é no final da tribulação, da grande tribulação? Será que o fim é o arrebatamento da igreja? Começa com o arrebatamento da igreja? Será que o fim é na guerra do Armagedon? Ou seja, quando será o fim? Finalmente. Os discípulos tinham essa pergunta: Senhor, dize-nos quando haverá os sinais da tua vinda e quando será os sinais do fim do mundo. Eles perguntaram isso. O Senhor Jesus, aqui em Mateus 24, verso 6, ele diz: e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério, ou seja, necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, que fim que Jesus está se referindo? Quando será esse fim? Não é? Então, ver todas essas coisas acontecendo nos dias de hoje, terremotos, guerras, fomes, pestes, pestilências, pandemias, terrorismo e tantos sinais que nos mostra a volta do Senhor Jesus. Mas ele diz que todos esses sinais ainda não é o fim. Então, quando será o fim? Aqui no livro de Mateus, ainda 24, verso 14, ele diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Quer dizer, quando o evangelho do reino for pregado a todas as gentes, em testemunho a todas as gentes, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Então, para Jesus voltar, o evangelho tem que ser, todas as pessoas têm que ouvir para Jesus arrebatar a igreja? Eu creio que não. Por quê? Porque durante a tribulação, aqueles que não ouviram, as nações que não ouviram o evangelho da graça até o arrebatamento, elas ouvirão durante os 7 anos da tribulação, ou seja, durante os 3 anos e meio da tribulação, pelas 2 testemunhas, pelos 144 mil selados de Israel. E em Apocalipse 14, 6 diz que um anjo anunciará do céu o evangelho eterno a todo povo, tribo, língua e nação. O evangelho continuará sendo pregado. Um outro detalhe é que ele diz aqui o evangelho do reino. O Senhor Jesus vai reinar 1000 anos na terra. E o evangelho continuará sendo pregado até o fim do milênio. Porque as pessoas terão que se converter a Cristo. Terão que se converter a Cristo durante o milênio. Nascerão pessoas, e essas pessoas que nascerão, elas já nascerão convertidas. Elas terão que ouvir o evangelho. Elas terão que ouvir que Jesus é Senhor e Rei, reinando em Jerusalém por 1000 anos. Então vai nascer pessoas e vai morrer pessoas durante o milênio. É preciso que essas pessoas ouçam o evangelho. Por isso ele diz que este evangelho do reino, não é o evangelho da graça, é o evangelho do reino milenar, será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, a todas as gentes. Então virá o fim. Então no final do milênio vem o fim.
E eu vou provar isso. Dentro da palavra, eu vou provar a você que o fim do mundo, o fim deste mundo, vai ser no final do milênio, quando Deus criar novos céus e nova terra. Quem revelou isso foi o apóstolo Paulo. No final do milênio, o Senhor Jesus entrega o reino ao Pai, porque ele vai reinar 1000 anos, e ele entrega ao reino, esse reino de 1000 anos que ele reinou, estabeleceu os 1000 anos de reinado na terra, ele entrega o reino ao Pai. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, e o verso 24. O apóstolo Paulo diz assim: depois virá o fim. Olha aí. Quando é que virá o fim? Quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. E quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força. Quando é que todo império e toda potestade e força será aniquilada? No final do milênio, quando Satanás será solto e vai tentar cercar a cidade santa, onde Jesus estará reinando, vem fogo do céu e os consome, como diz lá em Apocalipse, no capítulo 20. Você pode ver isso. Apocalipse 20, verso 7 ao verso 10. Então, quando Satanás, que os enganava, for lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, aí virá o fim. Deus vai criar novos céus e nova terra. Apocalipse capítulo 21. Então, o apóstolo Paulo diz aqui que o fim virá quando o Senhor Jesus entregar o reino a Deus, ao Pai. E quando houver aniquilado todo império e todo potestade e força. Durante o milênio, Satanás e seus demônios e potestades e principados estarão presos. Eles não terão sido aniquilados ainda, eles estarão presos. E eles serão soltos no final do milênio. Onde é que diz isso, irmão Almir? Apocalipse capítulo 20, verso 7. Acabando-se os 1000 anos, que é os 1000 anos do reinado de Cristo, Satanás será solto. Veja que ele não tem sido aniquilado ainda. Sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo nome é como a areia do mar, para juntar em batalha. Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu o fogo do céu e os devorou. Todos que se juntarem a Satanás no final do milênio e cercar Jerusalém, onde Jesus estiver reinando com a igreja, será consumido, será devorado pelo fogo que vem do céu. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Então o fim, meus irmãos, não é no arrebatamento. O fim não é o início da tribulação e grande tribulação. O fim não é os 7 anos da tribulação. O fim não é no final da tribulação. O fim não é quando Jesus voltar para estabelecer o reino dele. O fim não é o milênio. O fim é no final do milênio, quando ele entregar o reino a Deus Pai e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força, inclusive a morte. É o último inimigo a ser aniquilado. Verso 26 de 1 Coríntios 15. O último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então virá o fim de todas as coisas. O fim deste mundo que vai ser destruído, queimado. E que Deus vai criar novo céu e nova terra. Apocalipse capítulo 20, Apocalipse 21, verso 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então Deus vai criar um novo céu, porque esse céu e essa terra está contaminado pelo pecado. As pessoas continuarão morrendo no milênio. Prova de que haverá pessoas que ainda pecarão. O pecado ainda vai existir durante o milênio. Por isso as pessoas vão morrer, porque o que leva à morte é o pecado. Por um só homem entrou o pecado, pelo pecado a morte. Por isso que todos morrem, por isso que todos pecaram.
A morte veio através do pecado. E durante o milênio as pessoas vão morrer. Por quê? Porque elas continuarão pecando. Por isso que é necessário elas ouvirem o evangelho, como o Senhor Jesus disse aqui, que este evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunha a todas as gentes. E então virá o fim. Então o fim é no final do milênio, quando Jesus entregar o reino, o seu reinado de 1000 anos, e disser: aqui, Pai, está entregue, eu reinei 1000 anos, está entregue a ti. Agora pode criar novos céus e nova terra. E o fim virá, o fim do mundo, o fim deste mundo, o fim de todas as coisas, como diz em 1 Pedro 4,7, e já está próximo o fim de todas as coisas. O fim será no final do milênio, não será no arrebatamento, não será os 7 anos da tribulação, não será a grande tribulação, os 3 anos e meio. Ali é o juízo de Deus durante os 7 anos para Israel e para este mundo. Mas quando Jesus voltar, vai estabelecer o seu reino, vai restaurar todas as coisas. Haverá 1000 anos de paz. No fim dos 1000 anos, aí ele entrega o reino ao Pai. E aí vem o fim. Como o apóstolo Paulo falou, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. E quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força. Satanás será aniquilado, as potestades e principados serão aniquilados, a morte e o Hades no final do milênio, no juízo final, como diz em Apocalipse, no capítulo 20. Você confere isso, e o verso 11 até o verso 14. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. No juízo do grande trono branco, aí virá o fim. Aí será o fim. No fim do milênio. Então, quando Jesus disse que nós víssemos guerras, terremotos, peste, fome, mas ainda não é o fim, porque ele está se referindo exatamente ao fim do mundo, ao fim de todas as coisas. E quando esse evangelho do reino for pregado, todas as nações, todo mundo, vai ser durante o milênio. O evangelho do reino. Jesus vai reinar. Então, haverá o evangelho do reino durante o milênio. Esse evangelho vai ser pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes. Então, no final do milênio, virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus Pai. Amém, meus irmãos? O fim será no final do milênio. Mas o fato de o fim ser no final do milênio não quer dizer que Jesus não possa voltar a qualquer momento. Que o arrebatamento não possa acontecer. O arrebatamento é o próximo evento na agenda de Deus. O próximo evento. O arrebatamento dá início ao cumprimento do Apocalipse. Porque após o arrebatamento vem a abertura dos 7 selos, o toque das 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. Os 21 juízos de Deus sobre este mundo. Para no final dos 7 anos Jesus voltar e estabelecer o seu reino. Reinar 1000 anos, entregar no final dos 1000 anos o reino a Deus Pai. E aí virá o fim, quando ele aniquilar toda potestade e força, aniquilar o diabo, aniquilar a morte. Aí o fim acontecerá. E ele criará novo céu e nova terra. Amém? Espero que você tenha entendido. Quando virá o fim? No final do milênio. No final, quando ele entregar o reino a Deus Pai e aniquilar Satanás e todo o seu império, inclusive a morte. Amém? Deus abençoe a todos
Compartilhe o vídeo, deixe o seu like em o nome do Senhor Jesus.